Aí, pessoal, hoje eu resolvi gravar um vídeo falando pontualmente como que funciona a nossa mente em relação a quando a gente fala sobre nossas críticas, nossos julgamentos sociais. Às vezes pode ser difícil perceber e fazer uma associação. Ah, eu só critico, o que isso tem a ver? É normal criticar, mas o interessante aqui é perceber o tão profundo que pode ser essas críticas. Às vezes ela vem embutida em um inconsciente e uma dificuldade da gente compreender, da gente falar sobre a gente mesmo, que a crítica ela é extremamente, ela representa muito os nossos julgamentos, a maneira que a gente aponta um erro, um defeito para as pessoas, como que não funciona a nossa mente, né? E uma crítica, ela está muito ligada a outras críticas, é uma coisa que eu vou falar muito, às vezes a gente não percebe como que há uma interlocução entre a maneira que a gente aponta uma pessoa muito crítica. Não quer dizer que ela é crítica somente, está reclamando do tempo. Ah, tá chovendo, que chuva chata, toda vez chove, não sei o que. Não quer dizer que ela pontualmente se incomoda apenas com o tempo. Essa crítica também ela fala sobre outras situações, outros pontos sobre essa pessoa que às vezes ela mesma não tem essa percepção. Então, analisar, gravar esses vídeos, por exemplo, falar sobre esse assunto de uma maneira maior, traz muito essa percepção de como a gente pode entender um processo psíquico, de como funciona a nossa mente quando a gente quer criticar, quando a gente coloca um julgamento, quando a gente coloca um defeito sobre alguma coisa, que são situações que estão muito juntas. A crítica, a reclamação, o defeito, se apontar, se reclamar de alguma coisa, querendo ou não, é uma crítica. Então, por que funciona, né? Por que é interessante falar desse assunto, falar de crítica e julgamento social? Porque demonstra muito as nossas características, demonstra muito pontos que a gente ainda pode limpar, melhorar, e talvez que aquela questão, aquela crítica pontualmente, talvez você consiga analisar, por exemplo, o que você mais critica. Ah, é a questão financeira, é quem tem muito dinheiro, é o corrupto, é o ladrão que rouba as pessoas, é você colocar talvez em lista, talvez você sentar e pensar assim, o que mais me incomoda? Por exemplo, nos meus pais, pedir muito uma coisa, os verbos pontualmente, né? Porque os incômodos também estão ligados, né? Você se incomoda com uma situação que para você não é fluida, não é uma situação dita normalizada ainda, porque te incomoda. Então, a partir do momento que você se incomoda, às vezes você pode criticar por dentro, mas não deixa de ser uma crítica. Você fala, nossa, já vem de novo aqui, você tá ali trabalhando, aí vem alguém, abre a porta e uma vez. Aquela questão que aconteceu muito forte com o home office, acontece quem trabalha em casa, com outras pessoas que às vezes não entendem aquela dinâmica. Um exemplo. E aí você tá ali e aí vem alguém, toda hora incomoda, toda hora atrapalha. Chega uma hora que você estoura, chega uma hora que você fala, meu Deus do céu, que raiva disso, não é possível, ninguém me respeita. Esses pensamentos são interessantes de perceber. O que você coloca ali? Ah, ninguém respeita o meu trabalho, ninguém me respeita. Quais são pontualmente as suas críticas perante as situações? Porque você vai começar a ver, e quanto mais você estuda e aprofunda nesse assunto, você vai perceber que a crítica, ela não é exatamente daquela pessoa, ela é muito mais antiga. São situações que remetem muito mais antigamente, mesmo que se repita naquela pessoa, mas ela também vai se repetir, mesmo que não toda vez que seu pai pede alguma coisa, ou toda vez que um amigo te liga insistindo para fazer alguma coisa e você não quer, você se incomoda e você critica, e você vai para outras pessoas e fala mal dessa situação, fala mal desse amigo. Isso tudo simboliza muito como você lida com essas críticas e simboliza muitas percepções, a maneira de você desbloquear esse assunto, deixar dele esse assunto, esse tema, sair um pouco dessa questão fixada que você está em certas críticas. E aí você vai vendo a dinâmica do dia, né? Você sai de casa, você se irrita, por exemplo, com um chefe que faz alguma coisa em excesso, ou aquele trânsito. É normal criticar uma coisa que impede o seu desejo, você quer chegar à sua casa e aí uma pessoa te atrapalha, ou o carro está ali no caminho, ou uma situação que você imaginava que ia ser de um jeito se torna de outro. E aí você vai vivendo uma dinâmica de críticas, e a crítica ela é muito inconsciente, você não consegue perceber as suas próprias reclamações. Às vezes reclama
mas ela é fácil ser normalizada. É um assunto que ele se entra muito facilmente como, ah, tá tudo bem, todo mundo reclama mesmo, todo mundo critica situações, mas é um ouro muito grande, é um achado muito grande, é muito inteligente quando você pega e você destrincha essas críticas. Você coloca ela em vários patamares, em vários, como posso falar, em várias formas, você realmente destrinchar e perceber que elas se conectam muito às suas emoções, às suas agonias, a questões que você não consegue lidar, os medos, as críticas estão muito associadas aos medos. Você aponta ali, você critica, você se incomoda uma coisa, por exemplo, no trabalho, no fundo pode ser um medo de demissão, por exemplo, em casa, no fundo pode ser um medo de não ser agradado pelas figuras que te geraram, ou pelos entes queridos, pela sua família, nos amigos também, você critica, mas no fundo você ao mesmo tempo cede, porque você pode ter medo ali de perder aquele grupo de amigos, aquela situação. Então, no geral, a crítica, a reclamação, os nossos julgamentos, os nossos preconceitos também, eles estão muito interligados e às vezes é difícil perceber o quanto conectados esses assuntos estão, o quanto tabus também de falar desses assuntos, de desmembrar esses assuntos, e como é interessante você eliminar da sua vida. Você vê um avanço psicológico muito forte nas pessoas que começaram a parar de ou fofocar, ou criticar, ou eliminar, porque um vício ele é até prazeroso, o vício de criticar, de fofocar, de falar mal, de apontar defeitos, de reclamar. Então, quanto mais você elimina esses assuntos da sua vida, mais percepções, mais despertares, iluminações você vai tendo a partir de que você vai se entendendo. Nossa, eu sempre reclamei de dinheiro e o dinheiro é uma falta que me faz, então talvez eu critiquei porque era algo que faltava em mim. Você vai fazendo certas análises, você vai fazendo certas conjunções nesse assunto que te ajuda muito a alcançar um desenvolvimento pessoal muito grande e você se aprofundar muito internamente. Então é um assunto aqui nessa série que eu vou falar sobre as críticas, os julgamentos, as nossas reclamações, e agradeço por esse vídeo. Até o próximo.